Salve, salve família, salve, salve. Yuri Casita na voz. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre espiritualidade. Para quem não sabe, ou para quem nunca ouviu falar, existe uma coisa que chama projeção astral. Eu já estou chegando aí na minha primeira década de experiência a respeito, experiência prática, não só em livros, mas efetivamente participando de projeções com auxílio de mentores e também pela própria consciência. Não necessariamente um mentor precisa vir te levar, mas muitas vezes são mentores que vêm e te levam até aquela experiência. Essa noite, quando eu saí do corpo, quando eu fui em uma projeção astral, eu fui em determinado local e olha só, uma década de experiência. Quando eu cheguei nesse lugar, as consciências que estavam ali... Ei, tia Benção, bom dia. As consciências que estavam ali, que percebem, né? Quando é um espírito que está em projeção e quando é um espírito desencarnado que está ali, eles conseguem identificar essa diferença. E como essa experiência foi algum mentor, não sei quem, não me interessa quem, não é, essa não é o foco. Um dos meus mentores que me levou até esse local para observar uma determinada situação. Quando eu cheguei nesse local, as consciências que habitam ali, sejam outros humanos encarnados que estão em um processo mais de inconsciência da espiritualidade, ou um processo mais de inconsciência da própria projeção, ou do astral, né? Com o auxílio também ali, né, de outros espíritos desencarnados, que muitas vezes esses espíritos desencarnados que estão habitando o astral em determinado ambiente físico, né? Por exemplo, na sua casa tem a sua consciência que habita ali encarnada, mas também tem os seus mentores, que não necessariamente vão ficar perto de você o tempo todo. E principalmente aquelas consciências desencarnadas, aqueles espíritos, muitas vezes a gente chama de obsessor, que manipulam e controlam essas mentes humanas encarnadas, que estão em determinado desconhecimento de si mesmo. Quando eu cheguei nesse local, essas consciências, né, e vamos colocar aqui nem como sendo encarnado, nem como sendo desencarnado, apenas consciências. Essas consciências percebendo, né, quem eu sou, o que eu estava fazendo ali, meu grau evolutivo ou vibracional. Olha só, eu sou um cara com 10 anos de experiência no assunto. E mesmo assim, ainda existe essa possibilidade de perder ali a consciência durante a projeção. Eu fui fazer orçamento, cara. Eu fui fazer orçamento durante uma projeção. Por quê, né? Agora expondo um pouco, talvez até demais, não sei. Porque essa questão financeira, amorosa, são todos gatilhos muito fortes na mente humana. Para os espíritos que estão encarnados, que estão buscando um caminho de evolução, um caminho de autoconhecimento,
aquele negócio, o dinheiro ainda é necessário. Independente do seu grau evolutivo, se você for um espírito de muita luz, se você é um espírito que vive somente em função do ego e na manutenção da vaidade, do orgulho, independente disso, o dinheiro é importante. Então, existem pequenos espaços na consciência, mesmo de uma pessoa com mais experiência de projeção que seja, que geram essa questão da inconsciência. Ou seja, eu cheguei nesse lugar para fazer determinada missão, que acabou tendo outros aspectos, que é algo que eu posso trazer para mim mesmo, observar, questionar, trazer a minha consciência de verdade para o que aconteceu, com o auxílio também da minha espiritualidade maior. Aí beleza, eu fui em determinado local, aí essas consciências que habitam ali aquele lugar e que, por motivos óbvios, me jogaram em estado de semiconsciência ou inconsciência. Ou seja, eu que sou um cara que tem experiência, de certa forma, não sou o expert, mas tenho determinada experiência, percebo as movimentações mentais de construção. E esses espíritos me botaram para fazer orçamento enquanto eu estava numa projeção astral. Olha só como é que eles funcionam. Tá. Além disso, nesse local, uma das consciências que eu fui visitar, que eu fui observar o que está acontecendo de fato com aquela pessoa, primeiro que eles não deixaram eu entrar no ambiente, tá ligado? Eles não deixaram eu adentrar. Quando eu cheguei na frente do lugar, assim, essas consciências já ligaram um alerta, já foram direto, assim, me jogar lá na rua. Me deixaram na frente, assim. Na hora. E me botaram para fazer o orçamento. Aí eu observando o local, assim, eu vi que tinha uma palmeira em cima da porta da casa, assim, caída. Uma em pé, outra deitada. Não tem isso lá no ambiente físico, né? É um lugar físico que eu conheço, que eu fui visitar no astral. Aí eu já estava observando aquele estranhamento visual da aparente da coisa, e eu já estava sentindo assim. Aí nessa inconsciência, eu já estava com papel na mão fazendo os cálculos de orçamento do bagulho. Nesse processo de inconsciência, eu fui e perguntei, e fulano, e ciclano? E quando eu fiz isso, né, porque assim, quando eu tô aqui acordado de fato, quando eu tô no corpo, o meu terceiro olho não fica funcionando assim não, tá ligado? Fechadinho aqui, bonitinho, até porque, ficar vendo tudo também é foda. Agora não, deixa eu amadurecer mais um pouquinho, depois vocês abrem isso, obrigado. O que acontece? Assim que eu questionei a respeito de fulano, o meu terceiro olho abriu com o auxílio dos mentores que estavam invisíveis ali para aquelas consciências também, e para mim, até aquele momento, eles abriram o meu terceiro olho e com isso eu consegui ver dentro da casa, através das paredes espirituais, as paredes astrais ali, né? Até físicas, né? Aí eles abriram o meu terceiro olho e eu pude observar exatamente o que está acontecendo com aquela consciência daquela pessoa. E tinha um encosto assumindo uma determinada forma física aparente, abraçadinho, agarradinho, aquela pessoa, que delícia. Você não vai sair daqui não, você vai ficar aqui desse jeito, tá ligado? Nossa, como eu preciso de você, que delícia. Eles ficam desse jeito durante os sonhos, o dia inteiro. E com isso você pode observar as alterações nos padrões mentais daquelas pessoas. Às vezes fulano ciclano tá agindo com muito mais egoísmo, vamos dizer assim, tá muito olhando mais pro próprio umbigo,
e nesse processo de olhar para o próprio umbigo também esquece de olhar ao redor, ou seja, está atravessando a rua, mas não olha para a direita e esquerda também, entendeu? Tá querendo, tá sabendo onde quer chegar, mas também não tá olhando para a direita e para a esquerda. Nisso, eu voltei pro corpo. Assim que eu vi, já tive a percepção do que estava acontecendo, voltei pro corpo. E quando eu voltei pro corpo, eu entrei já num processo de inconsciência de pensamento, já fui entrando num padrão vibracional negativo, de pensamento negativo. Aí o que eu fiz? Eu fiz o meu cafezinho na xícara de gratidão. Fiquei pensando na experiência e fui trazendo a consciência de volta. Fui trazendo a consciência, né? Que a consciência não foi em lugar nenhum. Então eu fui afastando a pensamentose, eu fui afastando os padrões de pensamento. Fui analisando e observando para onde aqueles padrões de pensamento na verdade estavam me levando. Que estavam padrões de pensamentos que estavam me levando para a insegurança, para a inconsciência, para a questão de invalidez, perca de valor, pega a visão, tá ligado? Que também foram gatilhos deixados por aquela experiência do contato com aqueles outros espíritos. E por que os meus mentores deixaram isso acontecer? Tanto é para eu conseguir filtrar e trazer a minha consciência mais ainda para a situação, e principalmente se você está presenciando um momento de insegurança, observe os padrões de pensamento, a direção do seu pensamento que está estabelecendo aquilo ali, e observe também que quando os seus mentores se afastam, ou então os seus mentores não querem que você saiba que aquilo ali, é porque eles também estão querendo que você, da sua maneira, consiga filtrar e aprender com aquela situação. Então, ó, isso aqui tá te deixando desse jeito. Então você, por si mesmo, com a sua consciência que já está conectada, entendeu? Você também tem que ter as ferramentas internas para poder perceber essas movimentações, essas influências externas de consciências que querem tirar a sua segurança e permanecer nesse estado de conexão, nesse estado de conhecimento de si mesmo. Então, fica a dica aí. Tamo junto. É nóis.